Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nosso Pai, nos dê sabedoria, livra-nos do mal e ajuda-nos a entendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Na nossa caminhada de estudo no livro do Êxodo, hoje vamos falar sobre a Páscoa. Na nona praga enviada ao Egito, a região onde moravam os egípcios ficou ali por 3 dias em escuridão. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Durante a nona praga, os egípcios tiveram a oportunidade de relembrar as anteriores e pensar em sua condição. O próprio Faraó teve oportunidade, mas, infelizmente, não mudou de ideia. Vem então a 10ª praga e última. Moisés disse: Assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto à morte, e todo primogênito dos animais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nada há de acontecer. Então, a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Poderia ser evitada, mas infelizmente Faraó ficou firme em recusar a vontade de Deus. Deus revelou o que iria acontecer, dando a ele mais uma oportunidade para mudar. Amós 3,7 diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A influência do faraó iria impactar toda a nação. A sua recusa iria levar algo ruim a muitas famílias. Nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, até a expressão fisionômica tem sua influência. Da impressão assim feita dependem consequências para o bem ou o mal, que ninguém pode computar. Todo impulso assim comunicado é uma semente que produzirá sua colheita. Atirai uma pedra num lago e forma-se uma onda, e a ela se seguem outras, e crescendo as mesmas, o círculo amplia-se até atingir a margem. O mesmo se dá com nossa influência. Além do nosso conhecimento e arbítrio, ela atua em outros, para a bênção ou maldição. E, infelizmente, no caso do Egito, a ação de Faraó vai causar maldição. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Esse texto está no Antigo Testamento. É o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, quando alguém vem a falecer, Deus não quis que aquilo acontecesse. As instruções também eram para o povo de Deus. Quais seriam os procedimentos durante aquela noite, aonde cairia a 10ª praga? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel imolará ao crepúsculo da tarde, ao pôr do sol.
Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nos umbrais ali da porta, nas casas em que o comerem. O cordeiro devia ser preparado em todo, não lhe sendo quebrado nenhum osso. Assim, osso algum seria quebrado do Cordeiro de Deus, que por nós devia morrer. Assim também representava-se a inteireza do sacrifício de Cristo. Então, através daquela cerimônia, que nós vamos já identificar como Páscoa, era uma lembrança também do Cordeiro de Deus, que seria morto como um cordeiro pascal. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, o anjo destruidor do Senhor passaria. Ao ver os umbrais da porta marcados de sangue, o primogênito daquela casa seria poupado. Mas, ao não ver o sangue, o primogênito da casa iria morrer. Então, para o primogênito da casa não morrer, um substituto deveria morrer. Um carneiro ou um cabrito, sem defeito de um ano, nenhum dos ossos quebrados. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Então, aquela história deveria ser repetida às gerações futuras. Deus nos libertou da morte. Então, Páscoa significa passagem, né? Passar por cima. Então, ao passar por cima e não entrar ali a praga, eles foram libertos daquela situação de morte. Por quê? Um substituto morreu naquela casa. O cordeiro devia ser comido com ervas amargosas, indicando isto a amargura do cativeiro egípcio. Assim, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser com contrição de coração por causa de nossos pecados. O uso dos pães asmos era também significativo. De modo semelhante, o fermento do pecado devia ser de todos os que recebessem vida e nutrição de Cristo. Então, ervas amargas, pães asmos, pão sem fermento, participavam também daquela cerimônia. Antes de obterem liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento prestes a realizar-se. O sinal de sangue devia ser posto em suas casas e deviam, com as famílias, separar-se dos egípcios e reunir-se dentro de suas próprias habitações. Houvessem os israelitas respeitado em qualquer particular as instruções dadas, e não teriam estado livres de perigo. Então, a fé que eles tinham na libertação deveria ser correspondida por obras. Matar o animal, passar o sangue e participar das ervas e do pão sem fermento. Pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Conquanto seja apenas Cristo que nos pode remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. Quando seus filhos perguntarem: que rito é esse? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito.
quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. O ato de passar por cima era porque um substituto morreu naquela casa. O cordeiro que representava Jesus. Por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choro de lamentação enchiam o ar. O rei e seus oficiais, com o rosto pálido e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava a todos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, certifica: Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa foi instituída para comemorar a libertação de Israel da servidão egípcia. O maravilhoso livramento se conservaria vivo na memória de todos. Então, todos os anos, lembrança da libertação. A ordenança da ceia do Senhor foi dada para comemorar a grande libertação operada em resultado da morte de Cristo. Lembra? Jesus se reúne com os discípulos na quinta-feira para celebrar a Páscoa. E naquele momento ele institui a Santa Ceia. Então hoje nós celebramos a Santa Ceia. Até que ele venha a segunda vez em poder e glória, há de ser lembrada essa ordenança. É o meio pelo qual sua grande obra em nosso favor deve ser conservada viva em nossa memória. Que eu e você não percamos as oportunidades de participar na ceia do Senhor quando ela acontece. E não nos esqueçamos, somos libertos da condenação do pecado, a morte, porque um substituto, o Cordeiro de Deus, morreu e vive, e hoje intercede por todos nós. Vamos orar? Grande Deus, obrigado pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém.